Fala aí galera, eu sou o T e será que jogador de Yu-Gi-Oh! É igual a torcida do Flamengo, que quando o time perde um jogo, todo mundo já fala que o time morreu e que precisa demitir o Felipe Luiz. Hoje eu tô aqui com a camisa do Flusão, porque daqui a pouco vai jogar Fluminense e Vasco. Eu tô com medo do Vasco pela semi da Copa do Brasil. Mas eu queria aproveitar também esse tempo, galera, pra poder comentar um pouco com vocês sobre as repercussões do vídeo que eu gravei hoje pela manhã, comentando sobre a morte do Gênesis. É óbvio que não é a morte do Gênesis que eu quero falar, eu coloquei no título só pra simbolizar o que é o que muitas pessoas erroneamente pensam. Mas é muito complexo, é um assunto realmente complexo pra cacete quando a gente para pra analisar um pouco. E eu parei pra ler aqui alguns dos comentários que vocês colocaram nos vídeos, inclusive esse da torcida do Flamengo, que alguém deixou nos comentários isso, né, dizendo que é semelhante à torcida do Flamengo, que a comunidade, oh meu Deus, morreu e tal. E é sempre assim, não só a comunidade, não só a comunidade de Yu-Gi-Oh!, mas qualquer comunidade da internet. Basicamente, em todas as bolhas você vai ver algo nesse sentido, é claro. Mas como a nossa bolha é o Yu-Gi-Oh! Estamos falando do Gênesis, eu quero tirar esse tempo para comentar algumas coisinhas a mais com vocês, tirando pontos muito pertinentes que vocês comentaram. Então, muito obrigado quem acompanha aí o canal e deixa os comentários, eu sempre leio, por mais que eu não marque lá, às vezes com coraçãozinho, eu leio os comentários, tá? Mas eu queria debater um pouco com vocês sobre algumas questões que passaram batidas, sendo que a primeira delas é: por que que uma loja, por exemplo, fornece torneios? Para pra pensar um pouco nisso. Por que que uma loja oferece torneios para você poder jogar? Basicamente, a loja oferece torneios porque ela tá criando uma demanda para que você precise ter cartas, para você ter onde jogar. Basicamente, por que que você vai comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Para poder jogar um torneio. Então, o que a empresa faz é, ela vende e ela oferece o lugar para você jogar. Porque no ruim, você vai pelo menos jogar ali os torneios semanais, por exemplo, da tua local. Então, é bem natural que a loja ofereça torneios pra você poder jogar. Mas não é porque ela gosta da tua presença, porque ela te acha que você é... Não, basicamente é pra você ter onde usar as cartas. E se você tem onde usar as cartas, você tem mais incentivo para usar essas cartas. Tá entendendo onde eu quero chegar? Agora, se uma loja que vende cartas é assim, o que que a Konami ganha? O que que a Konami ganha colocando pra gente poder jogar um formato paralelo, um formato alternativo? Esse é um ponto que precisa ser levado em consideração e que no vídeo que eu postei talvez não tenha sido levado e talvez você não leve em consideração, mas a gente precisa levar. Então eu quero comentar algumas questões que eu acho pertinente e também aproveitar para ler alguns comentários com vocês. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, parte 1, então vamos lá. Então, aqui do meu lado eu tentei colocar alguns pontos, né, que as pessoas colocaram aqui do meu lado, que eu tô apontando pro meu bloco de notas, né, que eu anotei alguns pontos que a galera comentou. Eu tô aqui nos comentários, né, do meu vídeo, e aí eu aumentei pra vocês poderem ver. Tem alguns comentários que é bem pertinente da gente poder dar uma olhada, porque eles falam algumas coisas e eu até anotei aqui alguns pontos notórios pra gente poder comentar um pouco sobre eles, né. E aqui, mano, a gente vai tentar comentar sobre algumas questões. É claro, antes de mais nada, eu quero trazer pra vocês à tona essa parada de o uso de decks, tá? Sobre o uso de decks. Aqui no comentário do Neftis, ele diz o seguinte, que sobre o hype, ele quer adicionar algumas questões. Não acha que deve ser levado em consideração o parâmetro, né, da gente poder usar o DB como parâmetro, porque lá une jogadores que são focados no formato avançado em sua maioria. E como nós vimos no canal de Gênesis, a maioria dos jogadores da ranqueada do avançado são os mesmos que jogam Gênesis. Sim, faz sentido. Então é basicamente pessoas que acham que jogar o Gênesis é jogar o formato avançado, né? Só que limitado, e aí acaba que a galera mete o pé mesmo. Porém, eu já vi comentários de outras pessoas falando que lá no Ômega também demora pra cacete ultimamente pra você poder encontrar partidas. E aí, se a gente não for levar em consideração os formatos online, o que a gente vai levar em consideração? Por mais que o formato online não seja oficial da Konami, o que eu vou levar em consideração pra entender se as pessoas estão jogando ou não? Os YCS é um evento que, se tiver o Gênesis ou não, vai ter o YCS, as pessoas vão jogar o YCS, não vai ter mais pessoas pra jogar só por causa disso, eu acho. Então, esse é o parâmetro, o YCS, que a Konami fornece poucos pra poder jogar, ela não tem esse formato no online, e aí é outra coisa que eu vi algumas pessoas comentando. Por que que não solta logo essa porra no Gênesis? O motivo é simples, cara. O Gênesis é um formato TCG. Não existe Gênesis no OCG. Se você acha que o Master Duel é feito pra você, que não tem o olho puxado de jogar, não é necessariamente. Ela é feita pro público, não pro público OCG, mas
tudo é feito como se fosse o OCG, porque é gerido pela Konami Oriental, entende? Tanto o estilo de Banlist, por isso que eles só copiaram a Banlist de um período e soltaram lá no Master Duel quando ele foi lançado. É um jogo do OCG, bicho. É basicamente isso. E como que eles vão pegar uma parada que escreva TCG e jogar no Genesis? E jogar no Master Duel? Não faz o menor sentido. Então, e isso aqui é uma parada que o Genesis é uma parada exclusiva TCG, tá? Esse período, como eu comentei no vídeo pela manhã que a gente tá vivendo agora, nada mais é do que uma versão beta, é um período de testes, que nós somos os ratinhos que a Konami vai testando as paradas. Eu acho que eles estão testando errado, mas eu já chego lá. A gente vai testando as paradas, e aí quando chegar num ponto de... olha só, a Konami TCG pediu, me dá alguma coisa pra eu fazer. A Konami TCG falou, beleza, mano, pega essa porra aqui dessa ideia que você tá falando e toca aí. Se der merda, eu corto isso aí, viu? E nunca mais te dou nenhuma oportunidade, então pensa bem. E aí deu essa chance pra Konami TCG tentar trabalhar. Se vier a dar certo e isso atingir o objetivo, esse objetivo a gente já comenta sobre qual é o objetivo desse formato alternativo, aí a Konami OCG pode olhar e, legal, mano, dá pra eu importar isso aqui. Eles alocam isso lá no OCG e depois disso vai ser implementado no Master Duel. Pode ter certeza que não vai ser antes, tá? Eu acho, beleza? Então não tem formato oficial, não tem lugar oficial pra jogar, mano. Então sim, tem que ser levado sim em consideração as plataformas online. DB, Ômega, tudo isso aí. E não tem pessoas pra jogar. Então sim, tem que ser levado em consideração, tá? Porque é o único lugar que nós temos. Outra coisa que ele fala é que... Rework no Genesis, ele fala aqui, ó, acredito que a Konami devia ter feito com todos os decks que foram lançados em 2017 pra frente um tratamento como eles fizeram com o Branded, matando uma cacetada de cartas desse deck. E aí depois ele sugere uma questão de Master Duel que eu acho que realmente não cabe, mas poderia ser uma questão nesse sentido, eu não tenho certeza sinceramente, mas tá aí a galera falando. Outra parada que esse mano aqui colocou é que ele desinstalou o MD por conta do embaralhamento das cartas, e de fato tem uma questão algorítmica aí que quem joga é bem escroto, deck de 60 cartas, limitada, que vem na mão, enfim, papo pra outra parada, mas... Temos um comentário do meu mano Metrônomo aqui que ele também fala o seguinte, que o Genesis é bom pra evitar a evasão de jogadores, mas pra inserir novos jogadores ele é péssimo. E esse comentário é pertinente, tá? Ele é interessante, porque... não só pra evitar a evasão de jogadores, ou seja, que os jogadores saiam do jogo pra poder jogar outros joguinhos, sabe? Tipo, o cara acha que o Yu-Gi-Oh! É um jogo pau no cu do jeito que tá e todo mundo vive reclamando, então o Genesis é uma válvula de escape que evita a evasão de jogadores. Ou então que traz de volta aqueles jogadores que ficam enchendo o saco dizendo que o Yu-Gi-Oh! Morreu quando lançou o Link, por exemplo, quando lançou o Pendulum e parou de jogar por causa disso. Tem esse papel, mas você pode trazer novos jogadores. É realmente estranho, até porque não tem uma plataforma oficial pra você poder fazer isso e tal, então... realmente, confesso que no momento é estranho sim, mas é bem mais fácil de que se eu chamar alguém pra jogar um formato, se eu for jogar alguém pra jogar Yu-Gi-Oh!, fica bem mais fácil pra ele entender o Genesis do que o formato avançado. Até porque o Genesis, a gente tem algumas limitações de decks, digamos assim, e isso faz com que você teoricamente gaste menos, porque eu não tenho certeza sobre essa parte, né? Porque a gente tá vivendo num momento bom do Yu-Gi-Oh! Avançado também, então, enfim... mas pra o cara aprender a jogar, e o teto, teoricamente, isso é bem menor com relação ao no Yu-Gi-Oh! Avançado. Então, tem essa parada aí que a gente pode parar pra pensar, né? Então, se fosse o objetivo da Konami, né? O ideal seria lançar um jogo single player usando aquela... isso aqui ele fala sobre história e lançar um jogo pra jogo de fato, porque... o que atrai jogadores novos é interface, é jogo bonito e isso faz sentido. Por isso que o Genesis, de fato, pra ele pegar e ser uma porta de entrada pra galera jogar Yu-Gi-Oh!, isso vai ser feito realmente via Master Duel, a não ser que a Konami TCG lance um Genesis, um simulador de Genesis, o que eu duvido. Isso pode ser sim inserido dentro do Master Duel. Aí o Master Duel tem a parte nojenta que a galera não joga, que é o avançado, e eles podem escolher jogar o formato Genesis. Isso seria bem interessante, porque aí o jogo já tá feito, é bonito, isso sim atrai pessoas novas, tanto que o Master Duel atraiu pessoas novas lá no lançamento. Aí tem que ter cuidado para não esbarrar na mesma coisa. Imagina se é um cara que jogou o Master Duel lá atrás, tomou o full combo do Calamity, parou de jogar e aí alguém chama, ei, tem uma parada nova de Yu-Gi-Oh! Pra você jogar, lembra daquele jogo? Ah, mano, eu lembro, mas teve um jogo aí que eu baixei, eu apanhei todo mundo, ninguém me deixava jogar. Qual é o jogo? Master Duel. Ah, não, é esse jogo mesmo, tem uma parada nova lá. E o cara, porra, mano, como assim? Eu já joguei isso aí, eu já tentei, foi uma merda, eu nem consegui jogar. Então, corre risco desse cara, não voltar, 2, corre risco dele voltar e com a pool atual
ele passar pela mesma coisa tomando combo de Onomate. Então aí a gente volta pro esquema de pontuação, mas a gente tá tentando falar de outras coisas, né? Então é mais ou menos isso aqui que ele lança nesse comentário, que eu acho também bem pertinente pra gente poder comentar. Outra coisa que a gente precisa pontuar aqui, ó, esse aqui é o relato de outro caba, né, que ele diz que demora ali 2 a 3 minutos pra achar partida e a galera quita, por quê? Porque a galera parou de jogar, porque viu que quando entra na sala do Gênesis, toma o full combo e acaba perdendo, e isso faz com que eles vazem, e isso faz total sentido, é natural de se pensar isso aqui. Outra parada que eu acho interessante a gente debater aqui cadê os comentários? Tentei marcar com um coraçãozinho, né? O meu mano Yuri aqui, ele disse que se interessou no começo, mas simplesmente o jogo se mostrou um Yu-Gi-Oh! Avançado, sem Pendulum e Link, e ele se sente muito limitado nesse formato. E realmente, você se sente limitado, você se sente descoberto, no sentido de que você vai tomar combo e você não tem nem a possibilidade de ficar usando defesa em decks que você quer usar, porque se eu quero usar as defesas para não tomar os decks, as jogadas de Onomate, eu tenho que usar um deck que tenha muita hand trap para eu ter um conjunto dela e dar no oponente, ou seja, eu tô jogando avançado, isso não faz muito sentido, é escroto. A pool e a ajustada precisa pensar nisso, e a gente precisa repensar todo o conceito de velocidade de jogo, hand trap, parará. Enfim, mas é um comentário bem pertinente também. Outra parada aqui que a gente precisa comentar comentário do meu mano João. Ele fala o seguinte, ó, que outra coisa que precisa do Gênesis, além da pontuação das cartas, é que o Gênesis tem a proposta de ser tudo liberado, e esse ponto é chave também, mano, porque o Gênesis ele tem a proposta de ser um formato em que você pode usar o Pot of Greed, Graceful Chariot, esse tipo de carta. A cara do Gênesis é o Pot of Greed, eu acho, sabe? Então, venha jogar o formato alternativo, raiz, que não tem link, que não tem pêndulo, que não tem essas coisas novas da nova geração, e você pode usar as cartas lá que o Yugi ativava no anime que tá banida no avançado. Faz sentido, é isso mesmo, entendeu? Mas é pra esse tipo de carta. E aí, quando a gente começa a ver que essas cartas estão banidas por um motivo, olha só, elas são tóxicas pro jogo, e de fato são, então é difícil você equilibrar, sendo que é um formato que foi lançado com essa dinâmica e essa proposta. É realmente complexo, mas dá pra fazer. A gente segue com um comentário, ele diz que seria mais saudável ter uma espécie de limitado de algumas cartas ainda, dando opção de usar 100 pontos do formato para montar o deck. Isso aqui que ele fala, isso seria interessante para poder balancear o fato de ter decks novos serem mais fortes. Eu acho, eu não sei se faz sentido isso, cara. Eu não sei, mas o que eu entendi que ele tá falando é que a gente possa ter um slot, sei lá, de carta lendária, sabe? Carta rara, assim. Digamos que você tem alguns decks que você tem cartas como essa. E aí, mas, deixa eu ver, minha ideia seria, por exemplo, você colocar 100 pontuação, Pot of Greed, Graceful Chariot e tal, e essas cartas broken nessa limitação, que é fora dos 100 pontos, e aí você coloca nessa mesma categoria as custom cards de arquétipo, tipo Habakiri, Holy Soul, podendo colocar talvez como Liger Dancer e o Super Quanto. Então, tem um grupo de cartas que você pode escolher usar, que tá fora dos 100 pontos do Gênesis que ele tá tentando colocar aqui, ó. E ainda coloca pontuação em outras cartas do arquétipos. Caso necessário, isso faria você lidar com uma parte do problema, ainda permitido que mesmo esses decks mais fortes participassem da proposta do formato. Qual é a proposta? Poder usar cartas banidas, poder usar cartas que são restritas no formato avançado. Então, é uma saída que ele tá tentando colocar aqui pra gente. Podem ser a quantidade menor de pontuação em uma tech ou outra para incentivar a criatividade e diversidade que eles querem que o formato seja. E aí, por exemplo, eu jogando de ninja, é um deck ruim, eu posso gastar grande parte da pontuação em techs ou cartas fortes que deixem melhor a minha engine, enquanto os decks que são mecanicamente melhores do que os meus não vão ter essas cartas em grande quantidade, ou talvez nem sequer consigam usar, ainda vou ter acesso a uma carta broken como Pot of Greed. Aí caso eventualmente saia um suporte custom card, que a pontuação não seja suficiente para enfraquecer, ele vai tomando lista e sendo limitado. Basicamente, eu acho que é parecido com a minha proposta, né? De que todo deck tem que ter pontuação, tem que ter restrições e tal. E a gente precisa começar a pensar por deck de um modo em que dificilmente vai ter que existir um deck desses decks novos, principalmente, que são decks com a cara, com a vibe de 2025, sabe? De deck contemporâneo, de que ele possa usar techs, mano. Esse deck não pode usar, mas aí entra na parada de que se esses decks não podem usar tech, basicamente ele vai tomar combo de todo mundo e perder. Se ele vai tomar combo de todo mundo e perder, fica inviável. Então, tem que ter um ajuste muito fino em muitos decks diferentes. É complexo, eu não sei nem se cabe a gente entrar nessa seara pra pensar um pouco sobre o Gênesis nesse momento. Mas eu acho que é a saída.
A saída é essa. Não com esse slot aqui que ele falou, mas simplesmente um esquema de pontuação severo em engines. Mesmo que você pare e veja, caralho, o cara tá dando hit no meu... Sei lá, mano, qual deck aí? Pensa num deck. No meu Super Quantum, o cara tá dando hit no meu Super Quantum. Sim, mano, você vai fazer o combo e vai dar um Megazord. Então, você basicamente... O teu deck quer fazer isso? É feito pra fazer isso. E aí, você vai ter que jogar com a tua engine. Você vai jogar com a engine, então não tem espaço pra você colocar outras tech card. Beleza, mas eu vou tomar como todo mundo e perder. Aí, baixa o teto de todo mundo. Dá um jeito, baixa o teto de todo mundo. O cara vai poder usar só o ponto, só na engine, e olha lá, ele vai cortar cartas. Vai ficar todo mundo meio deficiente. Mas é isso, porque se não ficar todo mundo meio deficiente, todo mundo arromba todo mundo. E sem poder usar hand trap, fudeu. E olha que você tem que deixar o cara tentar usar alguma cartinha banida, hein? Ele tem que tentar usar o Pot of Greed e tal, então é realmente complexo pra caceta. Eu ouso dizer até que se a gente tá num mundo em que a força é diminuída drasticamente, e a gente, drasticamente, não é drasticamente, se a força das gente é diminuída drasticamente, a gente realmente pode ter um slot de cartas que você pode colocar como sendo cartas lendárias, e aí você pode usar o Pot of Greed, porque aí as cartas que você vai comprar não vão ser necessariamente cartas que você vai comprar e vai ganhar o jogo com o teu Wombo Combo, entendeu? Se isso acontecer, olha só, o Pot of Greed pode ser usado. Tá ligado? Mas é complexo pra caralho isso acontecer. Se isso acontecer, vai ser muito pra frente. Não é papo pra agora. Mas, enfim. Outra coisa aqui, comentário que eu achei interessante aqui. Ó, esse comentário foi interessante porque foi aquilo que eu falei, né? Por que eles não lançam o bagulho lá no Genesis? É porque é um jogo exclusivo TCG. Se a gente segue, tem mais comentários que eu achei interessante. O Noah reclamando, né? De que depois do hype a galera parou de jogar e aí não consegue encontrar jogos na Ranked. De fato, isso é verdade. Outra parada aqui que eu tinha marcado com um coraçãozinho é o seguinte... Esse comentário também é legal, tá? Que ele disse que esse mano Gabriel RC Lucas, ele disse que é desanimador. Ele comentou sem ver o vídeo. É desanimador Banlist todos os meses. Por quê? Se a Banlist lança todo mês e do jeito que eu venho falando e outras pessoas vêm falando, com essa questão de ajuste de pontuação, imagina quantas Banlists vão ter que vir com uma cacetada de hits. E isso chega a ser desanimador, por quê? Porque todo formato tem um meta. Então, jogar dois formatos é inviável financeiramente para grande parte da comunidade. Até mesmo tempo para jogar os dois formatos é difícil. O pessoal acha que vai jogar de meme e vai ter chance. Daí quebra uma cara. Se vingar, a Konami vai lançar Archetype Deck focado no formato e vai dar Power Creep em tudo para vender. Isso aqui é interessante. Ele fala que o nosso mano Raulzeira, que vai ter um comentário próprio daqui a pouco, diz que concorda que tu mal joga com o deck e leva a rasteira da empresa. Que era uma reclamação bem comum que a gente tinha de banlists antes no formato avançado, mas que agora vai se criando um padrão, e um padrão importante para você saber qual é mais ou menos o período de vida útil no deck no formato avançado. Em que para que eu não fique descoberto de comprar um deck e ele ser banido amanhã. Isso acontecendo no Genesis é foda, cara, mas a gente segue aqui, ó. Deve ser visto sempre, o Yu-Gi-Oh! Deve ser visto sempre como hobby. Portanto, algo que sempre vai nos fazer perder dinheiro. Apesar das pessoas transformarem no trabalho para lucrar, mas enfim. Mas essa frequência de banlist meta, qualquer mínima chance de alguém que queira competir no formato, qualquer coisa que for minimamente decente, vai ser irritada mais cedo ou mais tarde. Daqui a pouco vamos estar fazendo normal sumo amarelo e batendo. Se mantiver essa lógica de lista a todo momento, e um monte de cartas fica inviável economicamente. Assim, fazer normal sumo de amarelo e bater, eu entendo que as pessoas falam isso como sendo algo meio pejorativo, mas não é pra onde o jogo tem que ir, mas é próximo. Esse seria o nível de poder ideal que coloca a skill como sendo um bagulho legal e faz o jogo durar mais turnos. Coisa que pra quem joga hoje é meio inconcebível. Mas enfim, o que eles falam aqui é muito pertinente no sentido de... Aí a gente volta pra parada de alguns pontos, na verdade. A gente volta pra parada de... Como a Konami ganha dinheiro? Já parou pra pensar nisso? Porque... Além disso que eles estão falando, de que é ruim pro player, imagina, já teve gente comentando, eu vi no vídeo do Bota, por exemplo, que ele é radical ao ponto de dizer que um deck que é meta no TCG não pode ser meta no Genesis. Ele não pode ser viável no Genesis. Não dá pra você comprar um deck e com um deck você jogar um torneio do meta TCG num regional e depois jogar um torneio do Genesis. Não dá pra um deck você fazer isso. Essa parada que ele falou entra na conta do player, que fica inviável de você ter decks diferentes. O deck que você compra pra jogar o formato TCG, ele pode durar uns 6 meses, por exemplo. Provavelmente. O Vanquish se fudeu, mas os outros decks estão durando aí, pelo menos 6 meses, que vai ter banlist agora em dezembro, por exemplo. Eu acho que é seguro a gente ter um deck por 6 meses no TCG e depois você vende, quando tá perto do range de uma nova banlist.
Mas no Genesis, se eu comprei um deck novo, esse deck novo, ele pode, sendo meta, ele pode tomar a lista daqui a 30 dias, que vai ser a nova ajuste de pontuação. E se o esquema for a cada ajuste de pontuação hitar quem é o melhor deck, é inviável, realmente. Não é esse o padrão que deve ser seguido. Essas banlists que estão vindo agora, elas vão ir mexendo em decks, não só porque eles são meta, mas porque vai ter coisas desequilibradas neles, sabe? Não é por eles serem metas, eu acho. Esse é o ponto, porque senão a gente vai ficar, de fato, todo mês precisando da banlist no deck que é popular, e não é esse o ponto, não é isso que deve acontecer. Mas, o meu mano aqui, falando sobre a questão de dinheiro, e assim, pô, a Konami tá fazendo isso, e aí, tipo, se a Konami tira o deck que é viável de se jogar no TCG avançado, não me permitindo jogar com esse deck no Genesis, eu vou ter que comprar deck diferente pro avançado e pro Genesis. É inviável, a Konami tá farmando dinheiro em cima de mim. Você não dá dinheiro pra Konami quando você compra um deck antigo pra jogar o Genesis. Porque esse deck já foi lançado. A Konami ganha dinheiro de quem compra dela o produto lacrado pra vender. Ponto. Então, se você comprou um deck novo pra jogar o formato Genesis de um jogador aleatório e tal, você não tá dando dinheiro pra Konami não, irmão. Então a Konami não tá farmando essa grana em cima de você, tá? Importante. A Konami não ganha dinheiro em cima de você. A Konami passa a ganhar dinheiro se eles começarem a fazer side collections especiais. E nessas side collections, olha só, eles dão reprints para uma cacetada de deck que jogam no Genesis. Isso seria legal. Eles fazerem uma espécie de coleção que... Imagina o Terminal World. O Terminal World é uma coleção que dá suporte para decks dentro da lore da Dual Terminal, mas a box que lança no OCG reprinta o deck inteiro. Então imagina se eles lançam box temáticas, um Legendary Deck Genesis, alguma parada assim, sabe? E aí eles têm produtos fechados, esporádicos que eles lançam, lançando staples pra você jogar no Genesis, pra galera nova entrar pra jogar o Genesis com esse estrutural focado no Genesis, por exemplo. Isso sim faria a Konami ganhar dinheiro. Isso sim faria a Konami ganhar dinheiro com o Genesis, vendendo produto lacrado com esse fim. Agora, você comprar um deck do Dracoteio que a Konami, o dinheiro que a Konami tinha que ganhar, ela já ganhou. Do lojista que comprou a box dela. Não foi de você que comprou o Dracoteio que a Konami ganhou dinheiro. Agora, se você precisa comprar um outro deck antigo e tal, você não tá dando dinheiro pra Konami necessariamente. Tá dando, o dinheiro que a Konami ganha é do produto lacrado, tá ligado? É mais ou menos isso aqui que eu quero falar. Mas, quando a gente entra nessa questão comercial, é uma parada bem complexa da gente parar pra pensar sobre, porque a parada comercial é o que me faz, geralmente, ficar um pouco sem esperança. Porque o Duel Links era um jogo, tem até um comentário aqui que eu acho que eu já passei por ele, que o meu mano fala que o Duel Links era muito bom na época do lançamento e tal, mas que o jogo acabou se deteriorando, esfarelando no decorrer do tempo, por causa das skills que a Konami foi lançando pra poder vender deck. Skill focada pra um deck e aí acaba tendo que proteger esse deck, foda-se que esse deck é tóxico, foda-se que a skill é tóxica, e aí você acaba... E aí, como que eu vendo o próximo deck? Colocando uma skill mais forte. E aí você vai tendo power creep em skills, e fazer o jogo ser baseado nas skills. E aí, pelo que a galera de Duel Links fala, isso foi quem fudeu o jogo. Enquanto tava só nas cartas e não em skills tão quebradas, o jogo ainda tava sendo muito bom. E realmente, o Yu-Gi-Oh! Duel Links foi um ponto muito bom pra trazer novas pessoas pra conhecerem o Yu-Gi-Oh! Claro, sempre tem aquele estigma, eu tinha muito esse estigma de achava de que isso aí nem é Yu-Gi-Oh, mano. Caralho, tá me ofendendo aí dizendo que eu vou jogar Duel Links. Não, isso não é Yu-Gi-Oh. Tem muita gente que pensa, inclusive, do Genesis, tá ligado? E como eu tô do lado de cá agora, eu me coloco um pouco nessa situação. Mas... por que isso aconteceu? Questão comercial. Porque a Konami fez isso e poder de carta alto vende, mano. Porque você coloca uma régua nova pra todo mundo. Coloca que, pra ganhar, você tem que consumir isso aqui. Mas como que a galera vai largar isso pra voltar pro bagulho anterior? Não, não, você lança algo mais forte, você vai fazendo isso e mantendo a parada. A questão comercial é um ponto que vai ser levado em consideração, cara, e que me deixa um pouco com medo na questão de balanceamento, porque aí o balanceamento de jogo nunca é uma coisa que vem por si só. O que a Konami vai fazer pra ganhar dinheiro em cima disso? Se vem um deck novo, por exemplo, como o Kyutani, e o Kyutani precisa ser mexido não por causa do clip que olha esse deck do oponente. Não, não. Não por causa da kill que bane cartas do deck do oponente. Não, não. Como balanceamento de arquétipo. A Konami vai fazer isso, sendo que o Kyutani é um deck novo? Tá ligado? Tudo bem que lá no produto do Fallen e Virtual acabou de ser lançado, a banlist veio pouco depois do Fallen e Virtuals, e eles colocaram um monte de pontuação no Despia. Mas agora, eles já vieram mansinho falando, olha só, talvez tenhamos pegado pesado com Despia. E lá no artigo deles, eles disseram isso. Vai sair carta de Despia, de Branded, da lista. Ó, por quê? O produto Fallen e Virtuos é uma justificativa e vem Burst Protocol.
Burst Protocol tem um Albaz branco novo e tal. Como é que a galera vai querer usar isso? Então, um produto novo faz com que o ajuste de pontos seja afrouxado. E aí, se tem um deck novo, faz com que ele não tome lista mesmo que ele precise. Porque aí tem os fatores comerciais. Então, coisas que... Lembrando, o produto é feito pro jogo avançado. Então, se a Konami ou CG lança um deck de ciclo broken pra caralho que não tem link, e ele vem pra cá, pro TCG, ele vai chegar no Genesis. É um produto novo. Você vai jogar a Konami por ela não dar lista nesse deck, por não dar pontuação nesse deck, esse deck não vai chegar com lista. Se o Kyutani, por exemplo, chegar com muitas cartas na lista, eu vou queimar minha língua. Aí eu vou ver que a Konami, beleza, eles estão colocando a saúde de jogo em primeiro lugar. Mas eu duvido que aconteça. Eles vão colocar um pontinho no clipe, porque olha a carta do extra e tal, e só. E o fator comercial é muito difícil mesmo, sabe? Se a Konami lança um TCG exclusivo, eu tô muito curioso pra ver o próximo TCG exclusivo da Konami. Eles fizeram um Mitsurugi, que é um deck de ritual, e que é perfeito pro Genesis. Mas e o próximo exclusivo TCG da Konami? Cara, eles vão com certeza fazer um deck focado no Genesis. E como vai ser o equilíbrio desse deck, o card design desse deck e o ajuste de pontuação dele? Porque aí vai ter uma questão comercial envolvida. Quando chegar nesse choque point de questão comercial, de ver saúde de jogo versus questão comercial, aí a gente vai começar a ver melhor a esperança que a gente pode ter nesse jogo, tá? Mas esses comentários são bem pertinentes. E aí, por fim, eu acho que o último comentário que eu queria comentar com vocês é... Aqui o comentário do meu mano falando do flamenguista, ó. Mas o último comentário era do próprio Raul, ó, que ele fala o seguinte: balancear o Genesis, os decks do Genesis é pior que no formato avançado. Essa ideia de pontos parece boa no começo, mas distribuir eles em cartas acaba sendo um problema. Muitas, porque assim, mano, a Konami falou um pouco disso, né, sobre esse ajuste de pontuação, que tem cartas que eles colocam pontuação nela, mesmo que baixa, mas qual é a baixa que eu digo 10 pontos. 10 pontos não é pouca coisa, dependendo do deck que a gente use. O que acontece? Ninguém usa. Se a Konami ficar nesse vai e vem de couro de pica, de que se o deck não tá usado, ele vai tirar pontuação, e o arquétipo que tá sendo usado vai ganhar pontuação, o que vai acontecer direto? Cartas que tem pontuação, ninguém usava. Tirou a pontuação do Droplets, colocando o Droplets a 0, ninguém usa o Droplets a 10. Botou a 0, tree off em todo deck. Todo santo deck vai usar o Droplets, porque a carta é boa, mas se tem pontuação, ela fica inviável, ela não é usada. Tira a pontuação pra você ver, todo mundo usa. Todo mundo usa. O Effect Veiler, todo mundo usa, se não custar 7 pontos. Todo mundo, sem tirar nem pôr, sabe? Então, isso é algo realmente complicado. Ele cita aqui, ó, que muitas cartas custam mais pontos do que deveriam. Tipo, se fosse só isso, e não é um problema, porque isso é corrigível. Mas vamos lá, o Broadbow custa 66. Sendo que outros decks de cartas de extra que são buscadores custam 33. Eles disseram que ia dar um foco nisso, eu acho justo, mas eu acho que é medo de Zul que eles têm, tá? No final das contas. Realmente eu acho que talvez seja realmente muito caro o Broadway esse preço, mas enfim, o Feral Wimps custa 33. Seguimos. O Bahamut Shark custa 81 pontos, mas é que o Bahamut Shark ele vem no esquema de burlar sumo. E aí talvez, se tivesse uma parada... Olha só isso, se tivesse uma parada focada com essas cartas lendárias que o João colocou lá atrás, dá pra amarrar com o Raulzeiro aqui. O Shark usado, o Bahamut usado no deck de Shark, eu não acho problema. Mas o Bahamut Shark usado em qualquer deck de água, eu acho problema. Então se tem slot de cartas lendárias que existem pra você usar no próprio deck, talvez seja bom, sabe? Que cartas que você não gaste pontos nela. Porque é carta de engine, irmão. Então o Bahamut Shark, por exemplo, ele é escroto usado em outros decks. O Broadbow, ele é escroto buscando qualquer Beast Warrior lá e usado em algum deck pra dar um FTK da vida. Mas, se for no deck você gastar esse slot com carta lendária, pode ser interessante. Aí você coloca uma carta lendária chave de todo o deck pra não correr risco de um filho da puta que joga, sei lá, de vermelho ter que pegar o Bahamut Shark como sendo uma carta lendária pra ele. Por quê? Porque lá no deck dele tem 3 cartas lendárias que ele precisa, sabe? Alguma coisa nesse sentido eu acho justo. Porque o Bahamut a 81 pontos eu acho justo. E pau no cu de quem joga de Shark, a verdade é essa. Mas o jogador que joga de Shark, ele não quer levar um pau no cu. Então ele pensa, isso é injusto. Que é mais ou menos o que o meu Raulzeiro tá falando. Mas, enfim... Seguimos. Além disso, muitos hyparam o Genesis porque viram nele a chance de jogar algo que não fosse o TCG, sem hand traps comendo solta. E aí, o ponto do jogo ter se deturpado é muito colocado em perspectiva nesse cenário de fato, tá? Porque muita gente acha que o Yu-Gi-Oh! Foi pra um rumo escroto, o Yu-Gi-Oh! Morreu, é aquele papo de sempre, com pêndulo, com links, e isso isso desvirtuou o Yu-Gi-Oh! Do que ele era. Sabe-se lá o que essa pessoa achava que era Yu-Gi-Oh! Mas enfim... Outra coisa que muita gente acha que desvirtuou o jogo
são hand traps. Eu lembro da época em que muita gente, hoje em dia é mais padrão, tá? Muita gente critica, mas é mais padrão nos decks. Mas tinha uma época que não era todo deck que podia usar muita hand trap. E os decks que podiam usar eram taxados de ser um deck que, mano, é as hand traps que ganham o jogo, esse deck é uma merda. O Salamangreat passou isso no formato de TOS. Todo mundo hoje em dia acha o formato de 2019 maravilhoso. Mas na época, todo mundo xingava o Salamangreat e tal, esses decks aí da época. E uma das paradas era essa, o Salamangreat usava 12 hand traps e ele era um deck de hand trap turbo. Era isso, sabe? E isso desvirtua o jogo pra muita gente. E o Genesis era visto como sendo uma parada dessa. Em contrapartida, tem uma galera aqui, deixa eu ver, será que é Scaba que fala? Eu acho que não, mas em contrapartida tem um outro maluco, deixa eu ver, pois custam pouquíssimos pontos, ó, quando na verdade deveriam custar muito, tais como o Draw Nibiru, exato, então é esse cara aqui que fala mesmo, ó, que hyparam o Genesis por ser uma chance de jogar o Yu-Gi-Oh! Raiz, não sendo normal sumo amarelo, tá, mas sendo um jogo que eles não pudessem ficar tomando hand trap, e na cabeça das pessoas, quando isso acontece, você vai pra um jogo back and forth. Mas não é o que acontece. Tem os decks que vão te dar FTK. Você vai perder. As hand traps existem pra impedir isso, entendeu? E aí tanto que ele fala que as hand traps custam pouquíssimos. Sendo que tem gente que fala que a hand trap custa demais. Que o Veiler custa 7 é absurdo. Se você usa um pack de Ash que custa 45, um pack de Veiler que custa 21 e um pack de, sei lá, bota um Impermanence que custa também mais 13 pontos cada. Meu Deus, acabou o ponto. E você não vai comprar essas cartas sempre, você não vai garantir que não vai perder porque comprou essas cartas. Tá entendendo? E a tua engine não pode custar ponto. Tem gente que acha que é caro demais as hand traps. E aí ele tá dizendo que custa pouquíssimos, quando na verdade deveriam custar muito mais, tipo o Draw e o Nibiru, que de fato são cartas de impacto alto. Mas, por que elas existem? Pra não perder. Enfim, pra você não perder quando você perde no dado. Tá entendendo? Se não acontecer a parada de você... Inclusive, o próprio Raul aqui, ele critica, né? Inclusive, uma parada... Enfim, ele até fala ali... acho que ele comenta ali em cima sobre o cara poder dar o normal... daqui a pouco a gente vai dar normal sumo amarelo e bater. Eu não sei se foi ele que comentou. Mas é uma coisa que muita gente acha, que quando você vai tendo restrições, a gente vai chegar no ponto de ter que dar normal sumo amarelo. Em contrapartida, a gente não quer que tenha hand traps. Como que eu vou jogar esse jogo? Pra chegar nesse ponto, o teto do jogo tem que estar baixo. Aí ninguém vai querer usar hand trap, eu te garanto. Ninguém vai querer usar hand trap. Mas enfim, seguimos. E eu tenho pra mim que a ideia é de que, se for pra jogar o formato avançado 2.0, em que se troca o conceito de limitado banido por pontuação, eu prefiro continuar no antigo, que é a mesma coisa, com uma estrutura de banlist minimamente superior. E eu coloco uma coisa a mais nisso aqui. Eu também prefiro, porque aí pelo menos eu tô jogando no formato avançado, em que eu posso escolher usar 20 hand trap no deck e não perder pro cara porque ele começou. Eu posso fazer isso. No Genesis eu não posso. Então, nesse ponto ele tá certíssimo, que se for pra jogar o formato avançado 2.0, por isso que o ponto de hand trap é muito importante, gente. Mas o ponto de hand trap isolado não é nada. O ponto de ter 15 hand trap no deck faz o público médio achar que tá jogando o avançado 2.0. Mas só precisa usar isso porque os combos te oprimem. Esse é o ponto. Não é descolado as coisas. Tem que baixar o teto pra você não precisar usar hand trap. E o cara que escolher usar hand trap, ele vai perder eventualmente, porque ele tá tirando o engine, sabe? E aí é claro que as coisas têm que ser mais balanceadas nesse sentido e tal, enfim. Então, esse comentário é bem pertinente. De fato, eu também prefiro. Eu prefiro jogar o avançado, que eu posso usar 20 hand traps e não perder. Eu prefiro. Então, é muito importante esse comentário aqui, mano. Por fim, essa história de que o Genesis, esse comentário também é bem bom, de que o Genesis é pra ser um formato mais divertido, é mentira. Porque a grande maioria, pra não dizer todo mundo, não joga Yu-Gi-Oh! Pra se divertir, joga pra ganhar. E sempre foi, e sempre será assim. Nesse ponto, sim. Tanto que se a gente começa a jogar um jogo que você perde muitas vezes, e por isso que o Master Duel é tão frustrante no começo, porque todo mundo começava, jogador novo, e era arrombado, ele não só perdia, ele perdia sem ter chance de jogar praticamente. E se mesmo que não fosse assim, se ele só perdesse muitas vezes, provavelmente ele não continuaria no jogo, porque o que coloca a diversão também é a sensação de você poder ganhar. E por mais que a Konami coloque algumas questões no sentido de que, beleza, você vai perder sem nem jogar, mas ela também aumenta o power creep das cartas pra também te dar a sensação de ganhar só porque você combou. E isso, pra jogador novo, faz com que você tenha essa sensação, sabe? De que eu ganhei o jogo com essa carta custom, que eu só ativei ela, fiz o meu combo minimamente decente, e eu ganhei o jogo porque ninguém consegue quebrar. E aí esse é um motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual o power creep sobe também, tá? Mas enfim.
É que nem futebol. Ninguém chega pra falar do seu próprio time algo comum. O importante é competir. Porra nenhuma, né? Temos que fazer o nosso melhor. Não. Ou qualquer coisa similar. Todos estamos interessados apenas em ganhar. Então, sempre vão buscar tomar tudo o mais competitivo possível. O que acaba afastando as pessoas que buscavam um Gênesis off-meta. E também é verdade, mas aí, se mesmo não sendo mesmo sendo uma parada que segue esses padrões de todo mundo querer fazer o deck mais competente e tal, quando você tem um jogo mais decidido na skill, por exemplo, eu acho que isso diminui um pouco essa parada, sabe? Isso diminui um pouco, Bom, eu não sei, na verdade eu fugi o que eu ia falar aqui. Mas enfim, faz sentido tudo que o nosso mano falou aqui. Minha cabeça já tá começando a doer, eu tô vendo que o jogo do Cruzeiro e do Corinthians tá acabando e o Cruzeiro tá empatando e vai pros pênaltis daqui a pouco. Mas enfim, mano, esse aqui eram os comentários que eu queria deixar pra vocês, tá? Fechar aqui com o comentário do Raulzeira. E de fato a gente joga só pra ganhar. Então todo mundo sempre vai como eu digo às vezes, né? O jogador competitivo, se a Konami liberasse que fosse cortada a garganta de um bebê pra ele chegar com buy de 2-0, ele faria. Se isso não desse cadeia, se não fosse um crime. Eu te garanto, faria. O Reich faria, o Paulo faria, cortaria a garganta de um bebê. Porque esses caras fazem absurdo pra poder ter algum resultado competitivo. Mas, a partir do momento em que as coisas ficarem minimamente niveladas, eu acho que pode ser que você não ganhe, mas você vai tendo a sensação de estar participando. Você vai ter a sensação de estar jogando. Você vai ter a sensação de ver potencial de crescimento porque o jogo levou um tempo. Não acabou porque o oponente combou. É basicamente isso. Se o jogo acaba porque o oponente comba e eu tentei jogar, não consegui e já morri, isso é muito frustrante. É muito mais frustrante do que se o cara tentar jogar, voltar pra mim, eu tentar jogar, destruir a carta dele, e aí ele às vezes vai ficar só parado me vendo fazer, mas o que eu vou fazer também não vai ganhar o jogo, volta pra ele, ele faz uma parada, volta pra mim. Isso dá a sensação de você estar jogando! Que é o que precisa pra gente poder manter a porra da pessoa jogando, entendeu? É mais ou menos por aí que eu queria... É mais ou menos isso que eu queria falar. Mas enfim, mano. Tem muitos comentários aí, eu agradeço todo mundo que comentou. O vídeo ficou com 36 minutos. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo ainda hoje. Eu acho que eu vou postar ainda hoje, tá? Daqui a pouco o Fusão joga, mas é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Tchau! Listen.